Baldasso, eu não gostei desta espinafrada que o Kudê deu no Mano Menezes. Acho que poderia. Parece até que ele mandou, né, um WhatsApp pro Mano quando chegou, para saber como estavam as coisas. Aí vai publicamente para se justificar numa derrota e critica o passado. Não achei bacana, viu, Baldasso? Não, não é bacana. O Kudê tem coisas para se preocupar. O Kudê tem tanta coisa para modificar do Internacional na volta. O Kudê, em 2 ou 3 entrevistas coletivas, já espinafrou o Mano, espinafrou o Rodrigo Caetano, espinafrou o Atlético Mineiro. Cara, isso é muito cansativo, velho. O Kudê tem um baita de um desafio e até agora está tomando decisões equivocadas. Ontem, para mim, foi muito grave o que ele fez. Nós temos um jogo de volta agora, Meneghete, em que há possibilidade, por conta da camisa do Inter e tal, e o primeiro tempo de ontem mostra que o Inter pode fazer um enfrentamento. Eu não achei o River Plate tudo isso, é melhor que o Inter, tem vantagem, tem, mas dá. Então, assim, o Kudê tem uma semana para estabelecer as escolhas certas, para botar o Alan Patrick no lugar dele, para parar de apostar em jogadores que há um ano não dão resultado, como o Wanderson e o Depena, para pensar bem nas possibilidades de substituição durante o jogo, para saber que o River Plate vai de novo atacar muito em cima do René, que ele vai ter que dobrar uma marcação, fazer uma cobertura. Ele tem desafios imensos. Se ele está preocupado com essas coisas, em dar respostas, em espinafrar, em transferir responsabilidade para os outros, aí nós estamos ferrados, cara. Aí realmente nós estamos ferrados. Isso é uma prática meio Homer Simpson, né? De a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser a culpa. Não pode ser assim, gente. Tu assume uma posição, aí tem dificuldades que são inerentes ao cargo, né? E aí começa a olhar para trás, né? Olhar pelo retrovisor. Não, o para-brisa ele é maior que o retrovisor por isso. Tem que olhar para frente. Ah, eu tô aqui porque estava tudo errado, estava uma bagunça, estava isso, estava aquilo. Não, né? E aí quando ele faz isso, ele está criticando inclusive a direção do Inter, que deixou chegar nesse ponto. De vários problemas, de finalização, de ordem física, de ordem de elenco. Está criticando a direção, que deu respaldo para o Mano Menezes durante mais de um ano. Então, não é legal isso aí, entendeu? Entra, assume, e todo mundo que assume uma posição, assume com coisas boas para tocar e com dificuldades. É do jogo isso. Aí o Kudê, na minha opinião, tem que ter um pouco mais de maturidade. Diga lá, Daniel. O mundo dos treinadores está assim, tal. O Mano Menezes também andou criticando o treinador aí. Então, não, ele criticou o treinador do Palmeiras por outra coisa, não? Mas também critico. Já tivemos aí vários treinadores criticando. Os caras não estão se respeitando mais como se respeitavam antes. O Thiago Nunes, por exemplo, soltou críticas pro Grêmio e tal. Mas agora, em cima da consideração do Baldasso, que elogiou o primeiro tempo do Internacional, o Alan Patrick jogou fora de posição no primeiro tempo. Não foi por isso que o Internacional perdeu, eu insisto. Se passa pano demais em relação à qualidade do grupo do Inter e se foca muito no trabalho do treinador. Gente, não dá para desconsiderar que o Internacional evoluiu. O Inter evoluiu no primeiro tempo contra o Cuiabá e no primeiro tempo contra o River. É pouco, precisa de mais, mas esse Inter até pouco tempo não jogava absolutamente nada. Eu queria botar o JB nessa conversa aí, a gente viu o Kudê falando, e ele deu a entender na coletiva que ele vai preservar jogadores no jogo contra o Corinthians, sábado, 6h30 no Beira-Rio. Mas tu acredita em mudança de time? Eu, por exemplo, defendo. Entrada do Pedro Henrique no lugar do Wanderson para o próximo jogo, tem mais intensidade, que sabe fazer marcação alta com mais qualificação. Entrada do Maurício no lugar do Depena, ou tu acredita em repetição, JB? Olha, para a próxima terça-feira, eu acredito em repetição. Eu creio que vai ser o mesmo time, ou pelo menos muito próximo disso. Mas a um médio prazo, eu tenho convicção de que o Maurício vai ser um meia pela direita, um meia na vaga do Depena. Muito embora, se a gente lembrar, a saída do Kudê tem muito a ver com uma declaração que ele deu, e a gente lembrava isso aqui ontem no estádio, uma declaração dizendo que Maurício não era jogador de primeira divisão. E todo mundo ficou assim, mas como assim? E depois na tradução a gente foi entender que aqui na Argentina, eles falam que jogadores que são da base, eles não são ainda, o Maurício na época, né, era um jogador recém-saído da base, ele tratava o Maurício como um garoto da base que estava subindo. Isso hoje já não é mais assim, ele já está num outro nível. Porém, todo mundo aqui tem meio que uma convicção de que quando o Maurício estiver bem fisicamente, ele entra na vaga do Depena. A minha dúvida é, para o próximo meio de semana, acho improvável, acho difícil. Eu penso que ele vai dar ritmo para o Pedro Henrique, para o Maurício, para o Bruno Henrique usar essas peças mais tempo no segundo tempo do jogo do Beira-Rio, Meneghete.